boa noite, a paz do Senhor para todas. Estamos aqui mais um dia, essa live para poder compartilhar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E é muito bom poder estar aqui mais uma vez junto com vocês, amém? Vamos aguardar mais uns minutos enquanto as irmãs vão chegando. Eu queria começar já fazendo uma oração. Boa noite, Manu. Paz do Senhor. Então eu queria já começar orando para a gente não perder muito tempo, para a gente ganhar mais tempo. Amém, Manu? Vamos orar enquanto a gente aguarda as meninas terminarem de entrar. Vamos orar nessa noite para agradecer ao Senhor, né, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Querido Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todo sempre. Deus, eu estou aqui, Senhor, não é por causa de mim, não é por causa do meu nome, não é por causa daquilo que eu posso oferecer, Pai, para as minhas irmãs, mas é por causa do Senhor, Pai. É para que o Evangelho do Senhor se espalhe a toda criatura, que essa palavra, Deus, que essa ministração possa chegar ao coração de muitas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Pai, convencendo cada coração, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela não volta para si vazia, Pai. Antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. E assim eu creio, Deus, que a palavra do Senhor, ela vai prosperar naquilo para qual ela está sendo designada, Senhor. Então te peço, Deus, visita cada uma das minhas irmãs agora, Deus. Toma, Senhor, em Tuas mãos a vida de cada uma das minhas irmãs. Cerca, Deus, cada lar nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, aonde elas estiverem, Deus, se estiverem em casa, se estiverem no trabalho, se estiverem, Deus, numa faculdade, visita cada uma das Tuas filhas, Pai. Envia os Teus anjos, Senhor, para guardar, para livrar, Senhor, cada coração, cada mente, que o Senhor possa fortalecê-las, Pai, por intermédio da Tua palavra, que essa palavra, Deus, ao qual o Senhor já vem falando comigo, possa, Deus, falar com cada uma de nós nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Eu te convido, Senhor, a estar presente aqui conosco, porque se o Senhor não estiver aqui, Deus, então tudo isso seria em vão, Pai. Tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Toda honra, toda glória pertence a Ti, Jesus. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a Tua voz, a falar conosco, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu estou aqui totalmente dependente de Ti, para que o Senhor me use para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Fala com cada uma de nós, Deus, e traga, Senhor, cada uma dessas mulheres, meu Pai, para estar aqui conosco ao vivo, ou até mesmo para aquelas que vão assistir depois. Que o Senhor possa, Deus, tocar em cada coração, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para cada uma que está aqui comigo, Joyce, Cíntia, e eu acredito que tem mais algumas irmãs que vão estar entrando aí aos poucos, mas eu queria desde já começar aqui, né, pra gente não perder muito tempo, porque eu tenho até reforçado isso pra gente entrar pontualmente, porque o Instagram, ele dá 1 hora, ele dá 1 hora pra gente, e quando a gente acaba atrasando um pouco, né, infelizmente acaba perdendo tempo pra poder, né, compartilhar tudo, né, e dar tudo certo. Mas amém. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Parece que tem algumas pessoas que tá com dificuldade de entrar. Só um minutinho.
Se alguém puder, fazendo favor, porque eu acho que eu não posso sair aqui da live. Se alguém puder pegar esse link aqui da live e compartilhar lá no grupo do WhatsApp, fazendo favor, porque parece que tem gente que tá tentando entrar e não tá conseguindo, não sei por quê. Então eu acho que se eu for compartilhar aqui, se eu tentar sair, não sei, pode atrapalhar alguma coisa. Então se alguém puder fazer esse favor pra mim, eu desde já agradeço. Amém, amadas? Olha, hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, se você estiver com a sua Bíblia aí. Obrigado, Cíntia, eu agradeço. Tem gente que não tá muito acostumada ainda com essa coisa de Instagram, por isso que eu deixo salvo para algumas pessoas, né, conseguirem assistir no YouTube, porque nem todo mundo tem Instagram. Só que, né, eu quis começar essas lives no YouTube na época, mas infelizmente eu não consegui. O meu celular ainda não é capaz de conseguir fazer live no YouTube. Então tô orando para Deus me dar condição financeira, para que na hora que eu tiver condição de ter um celular melhor, aí eu vou conseguir fazer pelo YouTube. Mas por enquanto, a gente vai fazendo aqui pelo Instagram e é bênção de toda forma, né? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no Evangelho de João, no capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do versículo 1 até o 9. Obrigado, Cíntia. Muito feliz por ter vocês aqui, amadas, para podermos falar da palavra do Senhor. Tenho falado com Deus que eu quero me submeter à vontade dele. Eu quero fazer aquilo para o qual ele tem me chamado para fazer. Então, se tiver, a palavra de Deus fala isso, né? Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, tiver uma pessoa, tiver 2 pessoas, quantas forem comigo, eu vou falar da palavra do Senhor. Não me importo com quantidade de pessoas. É claro que a gente gostaria com que isso chegasse ao maior número de pessoas, né? Para que o Evangelho do Senhor seja anunciado. Mas a gente está num começo aí de um ministério, daquilo que Deus tem falado e Ele tem cumprido. Então, em nome de Jesus, eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer, amém? Mas eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, falando para 1, para 2, para 3 pessoas, não importa a quantidade. O que importa para mim é que a palavra do Senhor possa falar com cada um. Então, vamos ler aqui, sem perca de tempo, João capítulo 5, do versículo 1 até o 9, diz assim, o título é A Cura de um Paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Então, aqui está relatando esse texto, né? Está relatando a história desse homem que estava ali na beira do tanque de Betesda, e eu acredito que todas aqui conhecem essa história, já ouviu falar em algum momento, é uma história muito conhecida. Esse homem estava enfermo já havia 38 anos, um homem paralítico, que estava ali na beira daquele tanque, onde acontecia havia um acontecimento que a palavra de Deus, aqui no versículo 4 até o 5,
se você estiver com a sua Bíblia, ou então você pode olhar isso depois, vocês vão ver que tem um colchete aberto. Toda vez que a palavra de Deus abre um colchete, significa que foi acrescentado uma informação. Então, assim, foi acrescentado não no sentido de descredibilizar a palavra do Senhor, não. Mas é acrescentado uma informação que não que o autor, aqui no caso João, tivesse recebido essa inspiração. Ele acrescentou uma informação para poder explicar aquilo que estava acontecendo. Então ele coloca aqui no versículo 4 e no 5 falando que aquelas pessoas, né, acreditavam que quando a água era movimentada, descia um anjo para agitar aquela água, e enquanto uma pessoa entrava naquele tanque, ela era curada. Então, assim, era só para explicar o que eles criam que acontecia lá naquele momento ali que estava acontecendo. Só que se foi só apenas acrescentado, então não significa que de fato João está afirmando que era realmente um anjo que agitava as águas. Ele só colocou essa informação daquilo que eles acreditavam. E um homem, um teólogo chamado César Mota, ele diz que, de acordo com pesquisas arqueológicas, o tanque de Betesda era um local dedicado a um deus chamado Esculápio. Então, o que acontecia lá realmente era um ritual pagão. Não era uma coisa vinda de Deus, não. Era uma coisa, era um momento ali, né, que acontecia algo, né, como um ritual pagão dedicado a esse deus Esculápio. Porque isso, sempre que eu lia esse texto, amadas, eu achava até estranho. Meu Deus, que coisa mais estranha esse negócio de descer um anjo. Na hora que desce um anjo, quem chegar primeiro, né, nas águas é que seria curado. Como que nós, conhecendo Deus que nós servimos, né, poderíamos acreditar que o nosso Deus faria algo assim? Parece até uma brincadeira de mau gosto, né? Como se fosse uma cura que estivesse acontecendo ali por um sorteio, né? Vou sortear um número aqui, quem for sorteado vai ser curado, né? Uma disputa de quem chegar primeiro fosse receber a cura. Deus, em toda a palavra dele, nós nunca vimos algo assim, que Deus tenha agido dessa forma, né? Fazendo acepção de pessoas, não a cura. Tudo que ele tem de bom para oferecer está disponível para todos, né? Então era uma coisa que eu já achava assim, uma coisa estranha, e aí eu fui pesquisar, fui me aprofundar aqui e eu descobri isso. Então, esse homem, ele estava ali como mais uma daquelas pessoas que acreditavam que nesse acontecimento ele poderia obter a cura. E ele estava ali já há muitos anos esperando, e ele não conseguia chegar porque outras pessoas que estavam lá tinham outro tipo de deficiência, né? E não necessariamente que fosse paralítico. Então, na paralisia dele, por ele não conseguir andar, ele não conseguia chegar rapidamente ao tanque, né? Então, o que acontece? Ele dependia de que houvesse alguma pessoa para conseguir levar ele até o tanque. Mas se uma pessoa não conseguisse levar ele jamais conseguiria chegar ali primeiro. Porque uma pessoa que não anda, como que ela vai conseguir chegar primeiro, né? Então ele estava naquela situação ali lastimável há tantos anos, e provavelmente, amadas, um homem já sem esperanças, né? Sem esperança de que o milagre acontecesse na vida dele, e ele estava ali aguardando, né? Até que chega um dia aonde Jesus vai até esse homem. E quando Jesus chega até esse homem, é claro que com toda certeza Jesus sabia já da história desse homem, né? Do que ele estava ali esperando ali há tanto tempo. Porém, o que é engraçado, né? Jesus não teve nenhum diálogo com ele, assim, de perguntar detalhes. Nossa, você tá aqui há quanto tempo, né? Você
essa paralisia é desde a infância ou aconteceu algum acidente, né? Por que você está aqui? O que você espera disso? Não, ele não entrou em detalhes e não perguntou outras coisas. Jesus foi rápido e objetivo. Ele só simplesmente fez a pergunta principal para ele: queres ser curado? E aí, quando Jesus faz essa pergunta para aquele paralítico, pode até parecer uma ofensa esse tipo de pergunta, né? Uma pergunta boba. É óbvio que esse homem queria ser curado. Era óbvio que ele claramente queria obter a cura. Só que por que Jesus fez aquela pergunta para aquele homem que estava ali aguardando há tanto tempo? E é sobre isso que eu quero focar aqui a nossa ministração no dia de hoje. Do porquê que Jesus fez essa pergunta para aquele homem: queres ser curado? E tem duas lições, amadas, muito importantes que eu aprendo com esse texto e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu queria só que vocês me falassem se tá tudo ok, se estão ouvindo direitinho, tá tudo certo, gente? Porque a minha irmã mesmo falou que ia entrar, ela não entrou, não sei se está acontecendo alguma coisa, mas vocês vão colocando aí um ok, um amém, se tiver tudo certo aí, se vocês estiverem me ouvindo bem, tá bom? Só para eu saber. Então a primeira lição que eu aprendo aqui com esse texto é que o primeiro passo... Oi, prima, tudo bem? Que bom ter você aqui. Tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Tá tudo certo? Eu acho que tá, né? Ah, beleza, Manu. Então tá. Só pra saber, só pra ter certeza. Então tá bom. Pra quem não conseguir entrar, de toda forma vai ficar gravado, elas vão poder assistir depois. Beleza, então tá bom. Então vamos continuar aqui. Então, eu aprendo duas lições com esse texto e vamos lá. A primeira lição é: o primeiro passo para solucionar um problema físico, emocional, espiritual. Beleza, Joyce? Amém. Obrigada, gente. Vocês são lindas. O primeiro passo para solucionar um problema físico ou emocional ou espiritual, né, na vida de qualquer pessoa, o primeiro passo, essa pessoa precisa admitir, né, que ela precisa de ajuda, que ela está doente, porque para uma pessoa ser curada, primeiro ela precisa reconhecer que ela está doente, né? Então, o primeiro passo, essa pessoa precisa reconhecer a necessidade de tomar uma atitude de mudança. É a primeira coisa. Então, quando Jesus pergunta para esse paralítico, no versículo 6, queres ser curado? Quando Jesus faz essa pergunta para ele, na verdade, Jesus estava perguntando assim: você se importa com o seu problema suficientemente para fazer algo a respeito disso? Você se importa mesmo de maneira que você consiga fazer algo, mesmo que isso exija um esforço, um sacrifício? Você está disposto a fazer o que for necessário para mudar, para tomar uma postura de mudança? Você está disposto? Então essa é a primeira coisa que eu aprendo quando Jesus perguntou para aquele homem: queres ser curado? Porque em muitas das vezes, quando Jesus faz uma pergunta dessas, a pessoa, antes dela simplesmente responder sim ou não, primeiro ela vai se justificar. Primeiro ela quer explicar, né? Ela quer explicar o que está impedindo ela de conseguir mudar, de conseguir alcançar aquilo que ela, né, está precisando. Então, na maioria das vezes, essas pessoas elas vêm com uma certa autopiedade. Olha, eu até quero, mas eu não tenho ninguém que possa me ajudar, não tem ninguém que eu possa contar. E foi o caso desse paralítico. No versículo 7, olha só, Jesus respondeu: queres ser curado? Em vez de falar sim ou não,
Ele vem com a justificativa: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim e eu não consigo chegar lá. Só que Jesus não estava perguntando isso para ele, né? O que está te impedindo de ser curado? O que te impediu nesses 38 anos que você conseguisse? Não foi nada disso. Ele só perguntou se ele queria ser curado. Então, ou seja, tem momentos que Jesus ele está enviando para nós o socorro, ele está enviando a solução, ele está enviando a resposta. E aí, ao invés da pessoa focar no fato de que Jesus está diante de você te oferecendo a solução, essa pessoa permanece focada no fato de que não tem ninguém para ajudá-la, de que ela não tem ninguém com quem ela possa contar, né? Ela permanece focada nisso. Olha, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, eu tô sozinho, né? Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, eu tô aqui esquecido há 38 anos. Mas Jesus, ele não perguntou isso, ele só perguntou: queres ser curado? E muitas das vezes, amadas, essa é a pergunta de Jesus para nós. Ele está diante de nós, nos oferecendo a solução do problema, nos oferecendo a cura, nos oferecendo o milagre, e a gente não está enxergando que o dono do milagre está na nossa frente. A gente está preocupado com aquilo que a gente deixou de fazer. Nossa, mas olha, eu tô conseguindo ir na igreja só aos domingos. Ou então, nossa, eu tô trabalhando tanto, eu não tô conseguindo ir na igreja, eu não tô conseguindo orar direito, eu não tô conseguindo jejuar. A pessoa fica ali se auto-justificando, né? Ou às vezes demonstrando mesmo essa certa dependência das pessoas, sendo que Jesus está ali com a cura, pronta para te entregar. E você tá ali dando um tanto de justificativa, falando coisas dos quais ele não te perguntou. Então, ou seja, e por ele, Jesus ser tão amoroso conosco, ele tá tão assim, desejoso de nos ver curado, de ver, né, a gente alcançar a nossa vitória, que com esse amor tão grande que ele tem por nós, ele ainda ignora a nossa choradeira, né, a nossa autopiedade, né, ele ainda ignora. E aí foi a atitude que Jesus teve com ele. Depois dessa resposta que o paralítico deu, não tem ninguém que me leve, Jesus nem rendeu o assunto. Ele só simplesmente virou para ele no versículo 8 e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, Jesus está falando conosco assim, ó: deixa a sua autopiedade de lado, abra mão de tudo aquilo, de todas essas justificativas, dessas coisinhas que eu nem tô te perguntando. Abra mão da dependência de esperar alguém te levar até as águas. Só simplesmente levanta e anda. Pega os seus problemas e anda. Essa foi a ordem de Jesus para aquele paralítico. Então, muitas das vezes, ele já está ali com o milagre, com a cura na nossa frente. E aí a gente está ali chorando, como se diz, com aquela autocomiseração, naquele sofrimento todo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, né? E reclama muito de tudo. Ah, eu não consegui, ninguém me ajudou, ninguém fez algo por mim. Jesus está dizendo: levanta e anda. Receba a sua cura. Eu não estou te perguntando se você precisou de fulano, de ciclano. Só simplesmente levanta e anda. Então, amadas, essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto. De que Jesus, ele está olhando para nós se a gente está realmente disposto a fazer o que for necessário para receber a cura. Começando pela base principal, que é crer. Nós primeiro precisamos crer. Não se trata de que eu fiz, eu deixei de fazer, porque nada que o Senhor nos der vai ser por merecimento, porque a gente orou muito, a gente fez um propósito de um mês, uma campanha. Não, tudo que o Senhor nos dá é pela graça. É pelo amor incondicional que Ele tem por nós, pela misericórdia dEle. Nada que nós fizermos vai fazer com que a gente mereça algo, ou com que Ele nos ame mais. Não. Então, Ele estava ali,
entregando para ele a oportunidade de receber a cura. Então essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é: será que nós estamos dispostos a abrir mão dos benefícios que o problema, que a dificuldade, que a enfermidade nos trouxe? Por que eu digo benefícios entre aspas, né? Porque naquele tempo, né, os deficientes, os mendigos, os moradores de rua, enfim, todas aquelas pessoas que eram que viviam à margem da sociedade, que eram pessoas, né, excluídas porque enfrentavam algum tipo de problema, os leprosos, enfim, aquelas pessoas, elas recebiam uma ajuda do governo. E com essa ajuda do governo, eu acredito que provavelmente eles recebiam ali um salário, né, um benefício para suprir as necessidades deles, né, as necessidades individuais deles ali. Então, a primeira questão que eu digo aqui é: se aquele homem que estava enfermo há 38 anos, então significa que na infância ele dependia dos pais. E depois, já na fase adulta, ele estava dependendo da ajuda do governo. Então esse homem não sabia o que era trabalho. E a partir do momento que ele recebeu a cura, ele, né, começou a andar, então ele teria a possibilidade de trabalhar. Então ele ia perder o benefício dele e ele teria que trabalhar, né? Só que aí que tá a questão. A partir do momento que a pessoa, né, para pensar, nossa, mas antes era um pouco mais fácil, né, porque eu recebia aqui o benefício, né, podia suprir as minhas necessidades, pagar as minhas contas, e agora eu vou ter que trabalhar. Será que eu estou disposto a isso? Então, quando eu penso nisso, amadas, isso me faz lembrar de algumas pessoas que eu conheço. Se eu não estou falando que eu ouvi falar, não. São pessoas que eu conheço, que elas, por terem ou uma deficiência, ou alguma dificuldade, ou estão passando por uma enfermidade, ou por algum momento difícil, por um desemprego, enfim, estão passando por alguma situação difícil. E essas pessoas começaram ou receber um benefício do governo, ou então receber a ajuda de uma ONG, de uma instituição, ou uma ajuda da igreja, né, ou de alguns familiares, enfim. Tem pessoas que elas começam a se acostumar, elas se acostumam com o bem-estar daquilo que, né, da onde está vindo esse suprimento, né, essa ajuda de pessoas, ou enfim, de onde quer que seja, que elas começam a ficar acostumadas com isso. E elas ficam tão acostumadas com isso que existem algumas pessoas, como eu falei, que eu conheço, que elas nem falam mais a respeito de receber a cura, de terem uma expectativa de receber a cura, porque já se acostumaram com os benefícios que aquela enfermidade, aquele problema, aquela situação, aquele desemprego lhe proporcionou. E aí a pessoa fica tão acomodada com isso que ela começa a pensar: se eu for curado, ou se o problema for solucionado, eu vou ter que trabalhar. E isso vai dar mais trabalho. Então tem pessoas que preferem ficar acomodadas ali naquela situação do que receberem a cura, receberem a solução daquele problema e ter que mudar drasticamente o seu estilo de vida, porque aquele homem, igual eu falei, não sabia o que era trabalho, 38 anos enfermo, desde a infância dele. Então a vida dele ia mudar drasticamente. Será que ele estaria disposto a lidar com essa mudança? E é isso que muitas das vezes acontece com muitas pessoas. Elas estão tão acostumadas que elas não sabem lidar com o novo. E às vezes elas preferem ficar ali acomodadas no velho. Olha para vocês verem, vocês provavelmente até ouviram falar disso, que os pedintes na rua, eles preferem continuar pedindo do que trabalhar. Porque pedir é mais fácil.
Pedir não dá menos trabalho. É mais fácil eu pedir, eu receber a ajuda das pessoas, doações, do que eu colocar a mão, né, como se diz, no pesado e trabalhar e conseguir conquistar, do suor do meu trabalho. Então, isso não é diferente, amadas, com a vida de algumas pessoas que ficam presas na dependência de pessoas, né? Não só dependendo, igual eu tô falando, de benefício, mas que dependem de familiares, que tá sempre ali como coitadinho, nossa, eu tô precisando disso, daquilo. E até no trabalho do meu esposo, ele já me contou de um rapaz que ele trabalhava lá junto com ele, tinha lá o salário, os benefícios, enfim. E ele, sabe, vivia como coitado, ficava pedindo dinheiro emprestado para as gerentes do banco, ficava às vezes pedindo cesta básica, falando que estava passando necessidade, sendo que muitas das vezes o meu esposo chegou a presenciar ele, enfim, gastando dinheiro com coisas que nem eram necessárias e ficava com outras pessoas se passando por um coitado que estava passando necessidade. Então tem pessoas que gostam de estar nesse lugar, porque é mais cômodo, né? Então a primeira questão é essa, como eu falei aqui, né? Será que as pessoas estão dispostas a abrir mão dos benefícios que aquele problema traz? Então a primeira questão é essa, saber lidar com a diferença de tudo que vai haver de mudança ou continuar ali como se diz, na sua zona de conforto. A segunda questão é que tem pessoas que elas se acostumam tanto com a pena que as outras pessoas têm dela, elas se acostumam tanto com o fato das pessoas ficarem ali lambendo as suas feridas, né? E com o fato das pessoas ficarem ali, nossa, coitadinho, né? Você sofreu tanto, você sofre tanto com essa situação. Tem pessoas que ficam tão acostumadas com isso que elas não querem abrir mão disso, porque também já ficou confortável eu ser o coitadinho, aquele que as pessoas vão vir, vão cuidar de mim, vão passar a mãozinha na minha cabeça. E aí com isso eu quero contar aqui para vocês um exemplo de um caso que uma pastora contou uma vez, de uma mulher que vivia numa situação extremamente difícil com o marido dela, né? Eu acho que o marido era alcoólatra, ela sofreu muitos anos com esse marido e ela contava a história dela para todo mundo na igreja e todo mundo sabia da situação que aquela mulher vivia. E aí sempre as pessoas estavam ali, nossa, fulana, coitada de você, que passa essa situação toda e tal. E todo mundo ali ajudando em oração, fazendo campanhas, propósitos. Esse homem se converte. Quando esse homem se converte, esse homem se converteu mesmo, mudou de vida, ficou, né, indo na igreja frequentemente, começou a participar, né, das coisas que aconteciam na igreja. E as pessoas começaram a gostar muito desse homem. E ele, né, começou a ser muito elogiado, ele era uma pessoa assim carismática, as pessoas gostavam do jeito engraçado dele de ser e brincava muito com ele. E essa irmã começou a ficar um pouco de lado, se sentindo mais de lado, que eles estavam dando mais atenção para ele do que para ela. Gente, essa mulher ficou tão incomodada com isso que ela arrumou um jeito de fazer como se diz, de criar uma história e colocar na cabeça desse homem para fazer com que ele saísse dessa igreja. Só porque ela não estava suportando o ciúme, né, de ver com que as pessoas estavam tratando ele bem e também de ter perdido aquele lugar de coitadinha, né, da mulher que sofre com o marido e tal. E ela deu um jeito de tirar esse homem da igreja. E depois que eles saíram da igreja, eles se desviaram e hoje nem junto mais eles estão. Olha que situação triste. Ela preferiu isso do que o fato de estar bem com seu esposo ali na igreja e de as pessoas, né, ter conquistado, né, o carinho das pessoas para ele, porque ela não soube lidar com essa mudança.
Ela estava tão acostumada a estar ali no lugarzinho de vítima, sendo a coitadinha, que dó da fulana e tal, que ela não soube lidar com a mudança. Então tem pessoas que não sabem literalmente lidar com isso. Elas vivem há tantos anos naquele lugar ali de vítima e tal, que ela tem dificuldade de sair desse lugar, geralmente por medo de perder a atenção das pessoas, né? E porque realmente esse lugar de coitada se tornou uma coisa mais cômoda. Mas quando Jesus diz para aquele homem, levanta-se e ande, ele estava curando esse homem não só fisicamente, ele estava curando esse homem emocionalmente, porque ele era um homem excluído da sociedade, né? Uma pessoa que ninguém se importava, que ele estava ali largado há tanto tempo. Então ele foi curado fisicamente, mas curado emocionalmente também. E Jesus estava devolvendo para ele a dignidade, né? E quando Jesus deu a ordem, levanta-te e ande, Jesus estava dizendo para ele, levanta a sua cabeça, pegue os seus problemas e ande. Não fique preocupado com o que as pessoas estão pensando. Não fique preocupado, esperando que as pessoas tenham pena de você. Só levanta e anda. Ergue a sua cabeça e anda. Então, é isso que Jesus ele quer de nós. Ele quer que a gente abra mão desse lugar de coitado, de ficar dependendo das pessoas. Mas aquilo que ele nos oferece é a cura, o milagre. Você não precisa de ninguém, você não precisa depender de ninguém. Eu estou aqui na sua frente, eu estou te entregando o milagre, eu estou te entregando a cura. Você não precisa depender das pessoas. Eu, o Todo-Poderoso, estou aqui diante de você para solucionar todos os seus problemas, para te oferecer a cura, o milagre, a restauração do casamento. É só você crer. Se você crer, você vai levantar e você vai andar. E foi isso que aconteceu com esse homem. E ele recebeu a cura e ele saiu dali, né, comemorando, gritando para as pessoas ali que ele havia sido curado, né? Então, amadas, para finalizar, né, essa palavra nessa noite, Deus ele está olhando para nós. E ele está esperando ver em nós um desejo verdadeiro, sincero. Se a gente realmente quer ver a situação resolvida, né? E o que a gente está disposto a fazer para que a situação realmente seja resolvida, né? O que a gente está disposto a abrir mão, o que a gente está disposto a se esforçar, a se sacrificar para obter a cura. Ele está olhando isso em nós. E quando ele vê que nós somos obedientes à sua palavra, que nós somos obedientes à sua vontade, que nós estamos realmente dispostos a fazer o que for necessário para mudar a situação, ele sempre vai enviar o socorro. Ele vai enviar o socorro por meio de uma pregação, por meio da palavra, por meio de uma orientação através das nossas orações e às vezes até por meio de alguma pessoa. Ele pode levantar alguém, né? Às vezes é um desemprego, Deus vai lá e levanta uma pessoa, coloca alguém no seu caminho e abre uma porta, né? Enfim, seja o que for, mas ele sempre envia o socorro. Então, se ele vê que há em nós um esforço e que é sincero o meu desejo de mudar, então ele honra o nosso esforço, trazendo a resposta que nós tanto aguardamos. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor faz. Quando ele vê em nós realmente que nós queremos a mudança e a gente toma uma atitude de mudança, ele certamente vai honrar o seu esforço e vai trazer a resposta, porque ele está assim, ó, de braços abertos, querendo nos entregar o milagre, a cura, a restauração, tudo aquilo que a gente necessita. Só que ele espera de nós ver a gente fazer a nossa parte, porque primeiro a gente faz a nossa parte e depois ele faz a dele. E ele também olha, né, para ver se a gente está disposto a abrir mão da nossa vida antiga para viver a nova vida que ele tem para nos dar. Não mais como a coitada,
mas agora como filha, de cabeça erguida, levantando e andando, sem me importar com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas vão falar, e sem ficar dependendo de pessoas. Porque tem muitas pessoas que ficam só esperando, não estou esperando fulano fazer para acontecer, eu estou esperando meu marido mudar para depois eu mudar, estou esperando meu marido começar a orar mais, jejuar mais, porque aí eu também vou me posicionar. Não, para de ficar esperando das pessoas, para de ficar dependendo de fulano, ciclano, colocando justificativas. A pergunta de Jesus para nós essa noite é: queres ser curado? Então, só diga sim, eu quero ser curada. Para de ficar criando justificativas. Ah, fulano não fez, ciclano não fez, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, o dono da vida, o Todo-Poderoso está diante de nós. Ele está na nossa frente, nos perguntando: queres ser curado? Amém, amadas? Então essa é a pergunta de Jesus para nós nessa noite. E se a gente decidir se posicionar, aí sim, quando a gente se posiciona verdadeiramente, aí a cura acontece. Aí o milagre vem. Aí a restauração acontece no casamento, na família, porque o dono da vida, ele está diante de nós, nos oferecendo a cura, o milagre, a restauração. Ele está conosco. É Ele que está conosco e é Ele que tem o poder de solucionar os nossos problemas. Porque as pessoas, elas podem nos ouvir, elas podem nos ajudar com uma ajuda financeira, né, para suprir uma necessidade. As pessoas podem nos ajudar em oração, mas o único que tem o poder de solucionar o seu problema 100% é o próprio Jesus. Então é por isso que nós precisamos ir até Ele, ir até a cruz e colocar diante dele a nossa necessidade. Para que quando Ele vier nos perguntar: queres ser curado? Quer receber a sua vitória? Você não venha ficar colocando mais justificativas. E nem dependendo de pessoas, ou de circunstâncias, ou de dinheiro. Mas simplesmente respondendo para Ele: eu quero ser curada. Amém, amadas? Então essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para estar compartilhando conosco nessa noite e dizer para vocês que não importa o tempo, se você está esperando por um milagre, seja alguns dias, alguns meses ou até anos, como esse homem que aguardou 38 anos, saiba que nunca é tarde. O Senhor Jesus, Ele sempre vai enviar o socorro. Ele tem os seus propósitos, Ele é que sabe por que Ele está permitindo tanto tempo, né? Às vezes a gente pode pensar: por quê? O Senhor se esqueceu de mim? Não, Ele nunca vai se esquecer de nós. Mas se Ele está permitindo é porque Ele tem algo a nos ensinar, Ele tem alguma lição a nos ensinar, Ele está forjando o nosso caráter, Ele quer nos amadurecer, algum motivo tem. Que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, né, pelo seu propósito e para aqueles que amam ao Senhor. Então tudo vai cooperar para o nosso bem. Não é só as coisas boas que acontecem na nossa vida que cooperam para o nosso bem. As más também. É igual o ditado que diz, né? Há males que vêm para bem. E Deus, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele pega uma tragédia, uma coisa terrível que possa ter acontecido na sua vida, para que você possa ter um grande testemunho e ajudar outras pessoas. Mas o socorro vem. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos desamparar. Amém? Então eu quero finalizar essa palavra nessa noite com um louvor. Você sabe muito bem que eu gosto, né, de ministrar a palavra e não tem jeito, tem que ter um louvor também, né, para fechar com chave de ouro. E eu tenho certeza que todo mundo conhece. Então que enquanto eu estiver aqui adorando ao Senhor, você possa ser ministrada por essa letra. Você possa ir também na sua casa cantar junto comigo, adorar o Senhor junto comigo, amém? E deixar o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Amém?
Jesus. Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és tudo para nós, Jesus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem a presença dele. Amém? Glória a Deus, amadas. Amém, irmãs? Que privilégio poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar da palavra do Senhor, de tudo aquilo, né, que Ele tem falado conosco
E como é bom poder servir à mesa aqui com vocês. Eu me sinto privilegiada, irmãs. Então, muito obrigada. Eu quero mais uma vez agradecer pela presença de todas. Amém? Que Deus continue falando com cada uma de nós, não só através dessa live, mas através dos devocionais, né? Hoje a Cíntia falou comigo, tem sido tão abençoada através desses devocionais e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esse é o meu objetivo, é poder abençoar o maior número de mulheres para que elas recebam a palavra do Senhor, né? Recebam ali uma orientação conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso manual de vida. Então, para a gente poder saber, né? Ter sabedoria para tomar as decisões certas, para não fazer nada de forma precipitada. Como é bom nós sermos instruídas pela palavra de Deus. Então, assim como eu tive a oportunidade um dia de ser discipulada, de ter uma pessoa que me ajudasse a compreender melhor a palavra, eu me sinto privilegiada de poder ajudar vocês também a compreender a palavra. Amém? Então, continuem contando comigo, precisando de qualquer coisa, pode me procurar no privado, tá bom? E que Deus continue abençoando vocês. E daqui a 15 dias, não, sem ser na quarta que vem, na outra quarta, nós estaremos juntas aqui de novo. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenham uma excelente noite, debaixo da bênção, da proteção do Senhor, sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que Deus continue abrindo portas, em nome de Jesus, para que você possa testemunhar dos milagres que o Senhor fará na sua vida. Amém? Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Um beijão para cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Amém? Deus abençoe.